E aí galera, beleza? Vamos dar início ao nosso seminário 4, falando sobre orientação a objetos, mais especificamente tratando de linguagens de programação orientada a objetos. Esse seminário foi produzido para o curso de licenciatura em Ciência da Computação, ministrado pela Universidade do Estado da Bahia, em conjunto com a Universidade Aberta do Brasil. Iremos abordar um pouco sobre linguagem procedural, falaremos de linguagem orientada a objetos e, no final, iremos fazer uma abordagem sobre Java. Bom, vamos falar um pouco sobre programação procedural. O termo programação procedural especifica os passos que um programa deve seguir para alcançar um estado desejado. Mas o termo também pode se referir a um paradigma de programação baseado no conceito de chamadas a procedimentos. Procedimento também conhecidos como rotinas, subrotina, métodos ou funções. Geralmente, essas linguagens de programação se baseiam apenas na utilização de códigos sem interface visual e sempre, se necessário, a reutilização de trechos do código durante a programação. Nesses exemplos, nós visualizamos algumas telas da linguagem de programação COBOL, como nós podemos perceber, totalmente baseada no conceito de programação via prompt ou editor de textos através de comandos digitados pelo programador. Nessa tela seguinte, nós vamos visualizar o exemplo da interface de um programa totalmente construído em COBOL. Como podemos perceber, a interface não é tão amigável quanto a interface que estamos habituados atualmente, que geralmente são baseadas na programação orientada a objetos, que trata-se de um paradigma no conceito de desenvolvimento de software, deixando de lado a programação procedural e passando a diagramar a aplicação no nível de interpretação. Ou seja, essa metodologia introduz uma série de novas abordagens na programação, tais como atributos e classe, dentre outras diversidades, que tornam possível otimizar o nível de produção e suporte do desenvolvimento de sistemas. Agora vamos falar um pouco sobre os conceitos essenciais da programação orientada a objetos. A partir de agora, vamos nos referir ao termo programação orientada a objetos através da sigla POO. O POO é uma forma especial de programar, mais próximo de como expressaríamos as coisas na vida real do que outros tipos de programação. Com a POO, temos que aprender a pensar as coisas de uma maneira distinta, para escrever nossos programas em termos de objetos, propriedades, métodos e outras coisas que veremos rapidamente para esclarecer conceitos e dar uma pequena base que permita conhecermos um pouco a linguagem de programação Java. Então, queremos tratar especificamente dentro de PO. Vamos falar sobre classes e objetos, métodos e atributos, herança, classes abstratas e polimorfismo. Classe representa um conjunto de objetos com características incomuns, mantendo seus atributos e particularidades. Exemplo de classe, seres humanos. Ainda podemos dar outro exemplo, os negros, os brancos, os índios. Ainda dentro deste conceito de seres humanos, são as profissões, os informadas, os professores e os advogados. Como iremos aplicar esse conceito de classe dentro de um programa com linguagem de programação JavaScript? Aqui vamos dar agora um exemplo de um código, onde realizamos a declaração da classe pessoa ou humano e logo em seguida solicitamos que o usuário digite o nome, em seguida o CPF e a sua data de nascimento. E em seguida solicitamos que essas informações sejam exibidas no dispositivo de saída. Pode ser um tablet, pode ser um celular, ou até mesmo um monitor do PC que você usa em sua casa. Então, esse é um exemplo de classe
aplicada na linguagem de programação Java. Subclasse é uma nova classe que herda características de suas classes ancestrais. Por exemplo, temos uma classe com a profissão de informática. Esta classe ela poderia ser dividida em N subclasses. Nesse caso, vamos dar o exemplo de apenas duas, que são elas: uma subclasse programadores e uma subclasse engenheiros. A classe programadores ela pode ser ainda subdividida, assim também como a classe engenheiros. Nesse caso, vamos pegar o exemplo da classe programadores. Temos várias linguagens de programação existentes no mercado. Então, os programadores eles geralmente focam apenas em uma linguagem e se especializam a ser desenvolvedor nessa linguagem. Nesse caso aqui, temos programadores de uma subclasse Java e programadores de uma subclasse C++. Então, como ficaria este exemplo de subclasse aplicado em um código escrito em Java? Nós temos aqui o título do aplicativo. Abaixo temos denominado a classe aluno, né? Estendido para pessoa, e a declaração das variáveis utilizadas dentro da classe aluno, e abaixo o que seria a entrada para a saída desses dados: nome, CPF, data. Abaixo temos uma subclasse vinculada à classe aluno, que seria matrícula, ou seja, para matricular este aluno é necessário que ele tenha um número de matrícula. Abaixo já temos uma outra classe criada dentro do mesmo programa, que seria professor, estendido a pessoa. Abaixo a declaração dessas variáveis relativas a professor e abaixo a saída desses dados, sendo que professor ele estaria vinculado à classe funcionário, onde você coletaria os dados do professor e posteriormente transferiria esses dados para a subclasse funcionário. Então, seria basicamente esse o exemplo que iremos aplicar dentro de Java, dentro do conceito de subclasse. Subclasse é uma nova classe que herda características de suas classes ancestrais. Por exemplo, temos uma classe com a profissão de informática. Esta classe ela poderia ser dividida em N subclasses. Nesse caso, vamos dar o exemplo de apenas duas, que são elas: uma subclasse programadores e uma subclasse engenheiros. A classe programadores ela pode ser ainda subdividida, assim também como a classe engenheiros. Nesse caso, vamos pegar o exemplo da classe programadores. Temos várias linguagens de programação existentes no mercado. Então, os programadores eles geralmente focam apenas em uma linguagem e se especializam a ser desenvolvedor nessa linguagem. Nesse caso aqui, temos programadores de uma subclasse Java e programadores de uma subclasse C++. Então, como ficaria este exemplo de subclasse aplicado em um código escrito em Java? Nós temos aqui o título do aplicativo. Abaixo temos denominado a classe aluno, né? Estendido para pessoa, e a declaração das variáveis utilizadas dentro da classe aluno, e abaixo o que seria a entrada para a saída desses dados: nome, CPF, data. Abaixo temos uma subclasse vinculada à classe aluno, que seria matrícula, ou seja, para matricular este aluno é necessário que ele tenha um número de matrícula. Abaixo já temos uma outra classe criada dentro do mesmo programa, que seria professor,
estendido à pessoa, abaixo a declaração dessas variáveis relativas a professor e abaixo a saída desses dados, sendo que o professor ele estaria vinculado à classe funcionário, onde você coletaria os dados do professor e posteriormente transferiria esses dados para a subclasse funcionário. Então, seria basicamente esse o exemplo que iremos aplicar dentro de Java, dentro do conceito de subclasse. Vamos falar agora de objetos. Objeto é uma instância de uma classe capaz de armazenar estados através de seus atributos e reagir a mensagens enviadas a ele, assim como se relacionar e enviar mensagens a outros objetos. Por exemplo, vamos trabalhar com a classe seres humanos e dentro da classe seres humanos citamos os objetos humanos. Cada objeto deste pode ser nomeado para que eles tenham referências dentro do código do programa. Neste caso, vamos chamar este objeto de Maria e esse objeto de João. Tanto João como Maria podem comunicar-se entre si em uma via de mão dupla. Vamos dar um exemplo da aplicação de objetos dentro de um código na programação Java. Como vocês podem ver, neste exemplo nós definimos uma classe pessoa e dentro do programa principal definimos uma variável chamada uma pessoa qualquer, que vai receber o objeto pessoa. E através do comando new nós podemos realizar a criação de novos objetos com o nome pessoa, né? E através desse comando de atribuição, que seria o sinal igual. Bom, qual a aplicação deste exemplo de programa, né, que diria assim na vida real? Ao criarmos um aplicativo de banco de dados, poderemos usar este comando para inserção de novos registros, ou seja, novos usuários, caso esse programa seja no caso de cadastro de pessoas. Ok? Vamos falar agora de atributos. Atributo é a característica de um objeto que faz parte da estrutura de dados que representa uma classe. Neste exemplo, vamos citar o objeto João e atribuir algumas características ao objeto João. Vamos dizer que ele é bonito, que ele é brincalhão, elegante e, por fim, inteligente. Como ficaria a aplicação do atributo dentro de um código Java? Bom, definimos a classe empregado, vamos cadastrar o nome do empregado, que nesse caso seria o objeto, e atribuindo ao nome do empregado, vamos colocar o cargo e o código de identificação desse cargo. Ou seja, o objeto empregado receberá a atribuição de um cargo e será identificado por este cargo dentro do sistema. Vamos falar agora de métodos. Métodos nada mais são do que funções ou ações de execução dentro de um programa. Vamos dar exemplo aqui do objeto Maria e definir alguns métodos para esse objeto. Vamos colocar que ela vai ter a capacidade de falar, capacidade de correr, trabalhar e pular. Então, como ficaria isso dentro de um código Java? Podemos visualizar que declaramos a classe pessoa, seguida as variáveis pular e correr, solicitamos a execução dessa variável e retornando os valores pular e correr. Vamos falar sobre mensagem, né? Mensagem nada mais é do que uma chamada a um objeto para invocar um de seus métodos, ativando o comportamento descrito por sua classe. Nesse caso aqui, vamos dar exemplo do objeto João. A gente colocou o método falar para ele, certo? Então, vamos clicar no mouse
enviar essa mensagem para João e, por fim, ele vai executar o método falar. Então, como ficar isso dentro de um exemplo em codificação JavaScript, no caso? Então, foi criada a função de redirecionamento, no caso, ele vai enviar o usuário para essa página. Mas antes de enviar o usuário para essa página, após clicar no botão, o usuário vai ser informado através dessa mensagem. Você será redirecionado e o usuário será enviado para esta página. Vamos falar de herança. Herança é o mecanismo pelo qual uma classe pode estender outra classe aproveitando seus comportamentos e variáveis possíveis. Por exemplo, temos o objeto João e o objeto Maria. Definimos algumas características para o objeto João, né? Ele formata, ele fala e ele é inteligente. Digamos que Maria possui essas mesmas características. É um objeto que pegamos que, coincidentemente, ele possui as mesmas características. Então, não precisamos reescrever essas características. Basta que Maria herde as mesmas características de João. Então, a gente transfere essas características para Maria. Já uma aplicação mais prática no código Java, nós criamos uma classe eletrodoméstico e declaramos algumas variáveis inerentes ao eletrodoméstico, né? Ele pode ficar ligado, desligado, voltagem, consumo. Então, nesse caso, vamos focar somente nessa parte da herança, não vamos analisar o código em si. Então, abaixo é necessário, né, foi preciso, no caso, criar uma outra classe, a classe para definir apenas as televisões. Então, como a TV também é um eletrodoméstico, nós declaramos algumas características inerentes apenas à televisão e aproveitamos algumas que estão dentro da classe eletrodoméstico, que nesse caso seria a voltagem e o consumo, ou também a opção de ligado e desligado. Vamos falar agora de associação. Associação é um mecanismo pelo qual um objeto utiliza os recursos de outro, sendo que permite que objetos de uma ou mais classes se relacionem, podendo convocar comportamentos e estados de outros objetos. Vamos dar um exemplo aqui da vida prática. No local de trabalho temos um cozinheiro e temos uma cozinheira, certo? O cozinheiro utiliza utensílios específicos para realizar sua tarefa, assim como a cozinheira. Nesse caso, há momentos em que o cozinheiro necessita utilizar utensílios que estão do lado da cozinheira e a cozinheira necessita utilizar utensílios que estão do lado do cozinheiro. Então, fazendo uma associação entre esses utensílios, ambos podem utilizar todas as ferramentas no ambiente de trabalho. Como ficaria esse exemplo dentro de um código Java? Bom, temos um código em que criamos a classe disciplina, onde solicitamos o nome dessa disciplina. Fechamos esse código. E temos outro código em que solicitamos o nome do professor, né? São classes separadas. Então, para que pudéssemos utilizar essas classes, no caso, de forma mais eficaz, nós unimos ela em um só código em que chamamos a classe principal de curso e dentro dela vamos utilizar a classe professor e a classe disciplina, associando o professor à sua disciplina, né? Então, aí nesse caso, teremos uma associação criando um código completo que atenderia às nossas necessidades. Vamos falar de encapsulamento. Encapsulamento em orientação a objetos seria proteger o acesso direto aos atributos de uma classe com o objetivo de deixar o programa mais flexível para facilitar o trabalho no código. Bom, por exemplo, temos Maria, que acabou de sair do banho, ela quer ir à rua, seus atributos estão visíveis. Então, para que Maria saia à rua, que seus atributos fiquem ocultos para o público modo geral, Maria vai ter que vestir uma roupa, né? Ela vai ter que se encapsular. Então, dessa forma, Maria vai poder ir à rua sem que seus atributos fiquem visíveis. Como seria mais ou menos um exemplo dentro de um código Java de encapsulamento? Bom, para que dentro do código se faça necessário esse uso do encapsulamento, é necessário a utilização de demodificadores de acesso mais restritivos nos atributos da classe. Esses atributos são manipulados indiretamente com o uso de métodos específicos. Bom,
Esses métodos são public, que está aqui, private e o método protected. Né? Nesse caso aqui, utilizamos o exemplo de apenas 2 métodos. Bom, o public ele vai deixar visível a classe e o membro para todas as outras classes, subclasses e pacotes do projeto Java, no caso aqui. E o private vai deixar o atributo visível apenas para a classe em que o mesmo se encontra, ou seja, ele só vai ficar visível dentro da classe pessoa. Ok? Abstração. Abstração é a habilidade de concentrar-se nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes ou acidentais. Em modelagem orientada a objetos, uma classe é uma abstração de entidades existentes no domínio do sistema de software. O que seria isso? Vamos dar um exemplo prático. Bom, temos um objeto Maria, definimos dentro do programa que Maria ela é engenheira e ela é dona de casa, e vamos informar a Maria, através de um comando, que ela nesse momento irá executar seu trabalho de engenheira, né? E vai utilizar apenas as ferramentas que são importantes na execução desse trabalho, que no caso são os quadros e a planta baixa. Se definíssemos que Maria iria retornar à sua casa e executar o trabalho dona de casa, Maria iria ignorar os restantes dos objetos e utilizaria apenas os objetos que seriam importantes para a execução de suas tarefas. Vamos dar um exemplo disso dentro do código Java. Pegamos um trecho, apenas um pequeno trecho, de um music player. Bom, esse music player ele tem a função de tocar CD, também tem a função de tocar MP3. No caso de colocarmos um CD, ele irá parar todas as outras funções e apenas utilizar as funções que sejam utilizadas por um CD. No caso, se o CD ele for também um CD de MP3, ele vai solicitar ao sistema a utilização também da função de MP3. No caso de apenas a função de MP3, ele irá ignorar as funções de CD e vice-versa, focando apenas naquilo que é mais importante para a otimização do aplicativo. Ufa! Chegamos em polimorfismo. Bom, polimorfismo em programação de objetos permite que referências de tipos de classes mais abstratas representem o comportamento das classes concretas que referenciam. Assim é possível tratar vários tipos de maneira homogênea através da interface do tipo mais abstrato. O termo polimorfismo é originário do grego, que significa muitas formas. Consiste em 4 propriedades, sendo que as propriedades podem variar de linguagem para linguagem. As 4 propriedades do polimorfismo são inclusão, paramétrico, sobrecarga e coerção. Posteriormente, iremos citar a definição e alguns exemplos de cada uma dessas 4 propriedades. Vamos falar agora sobre inclusão. Inclusão é quando o ponteiro da classe mãe consegue apontar para o ponteiro da classe filha. Nesse caso, vamos diretamente ao código Java. Bom, temos uma classe aqui com o nome porca. Fazemos as declarações das variáveis. Em seguida, criamos uma classe filha com o nome porca de 8 mm e outra classe filha com o nome porca de 10 mm. Como você pode ver, estendemos a classe de 8 mm e a de 10 a classe porca, que no caso seria a classe mãe, para que a mesma consiga obter os parâmetros da classe mãe. Vamos falar agora de paramétrico. Então, paramétrico é quando uma única função pode ser aplicada a um conjunto de tipos sem qualquer relação entre si. A função ou tipo de dado pode ser escrita genericamente para que possa suportar valores idênticos sem depender de seu tipo. Vamos diretamente ao código Java. Por exemplo, temos uma classe que colocamos o nome método genérico. Bom, imagine a seguinte situação, onde seria preciso imprimir um array de vários tipos e fazer um método para cada um desses objetos. Para que seja resolvido o problema com o uso do método paramétrico, seria preciso somente fazer um método genérico que aceitaria um array de tipo definido
e que percorreria esse array para que possa imprimi-lo. Então, nesse caso aqui, esses objetos foram colocados dentro do mesmo array para que ele possa ser feita a impressão aqui no seu final. Ou seja, utilizando o método paramétrico, nós não precisamos digitar uma classe para cada objeto. Vamos falar agora de sobrecarga. Sobrecarga nada mais é quando a classe permite a existência de métodos com o mesmo nome, porém com assinaturas diferentes, ou seja, variando o número e tipo de argumentos. Então vamos pular diretamente para um exemplo no código Java. Criamos aqui uma classe soma para que seja feita o cálculo da função x mais y. Então esse cálculo pode ser feito de três formas diferentes, com a variação dos argumentos, mas no final o resultado será sempre a soma de x mais y, cabendo ao compilador verificar qual o melhor trecho de código a ser executado. Então esse é um exemplo de sobrecarga. Agora, coerção. Em coerção, a conversão de tipos é feita de forma automática para satisfazer o contexto. Assume-se que existe um mecanismo implícito que realiza a coerção. Por exemplo, uma variável real pode ser transformada em uma variável inteira para satisfazer o contexto. Por exemplo, neste código Java, damos o exemplo de uma variável real que, através do código, foi forçada a se transformar em uma variável inteira. Provavelmente a saída aqui do sistema exibirá para o usuário um valor de 32, que seria o valor inteiro. Interface. Interface é um contrato entre a classe e o mundo externo. Quando uma classe implementa o interface, ela está comprometida a fornecer um comportamento publicado pelo interface. Vamos ao exemplo diretamente no código Java. Então, estamos trabalhando com a classe porco, ou seja, nós estamos programando um porco. Então, dentro da interface, vamos criar subclasses para delimitar o comportamento do porco. Então, vamos dizer que esse porco é pesado e vamos dizer que esse porco é colorido. Pelo contrato que temos de interface, esse porco deve apresentar exatamente os comportamentos publicados no sistema. Bom, galera, para finalizar o nosso vídeo, nós vamos um breve histórico aqui da linguagem que a gente utilizou, que foi o Java, né? Bom, o Java é uma linguagem de programação orientada a objetos desenvolvida na década de 90 por uma equipe de programadores chefiada por James Gosling, na empresa Sun Microsystems. Diferente das linguagens convencionais que são compiladas para código nativo, a linguagem Java é compilada para bitcode que é executado por uma máquina virtual. A linguagem de programação Java é a linguagem convencional da plataforma Java, mas não sua única linguagem. Bom, o Java ele foi produzido pela Sun Microsystems, na verdade foi criado pela Sun Microsystems e foi vendido a essa nova empresa que seria a Oracle, né? Aí o carinha do Java. Bom, porque basicamente sentamos nossos estudos no Java. Bom, como vocês podem ver, essa tabela foi um ranking feito em 2012 das linguagens de programação mais usadas no mundo, certo? Então o Java ele ficou em primeiro lugar e ele se mantém há um bom tempo em primeiro lugar, superando também outras linguagens famosas como C, C++, Visual Basic e até o próprio JavaScript, né? Que é uma derivação da linguagem Java. Bom, e por que o Java ele ostenta até hoje esse posto de primeiro lugar? Bom, aí nessa tela vocês podem visualizar a estrutura do código Java, né? Estrutura, as classes, os atributos, acessórios, isso tudo nós falamos durante a nossa aula. Bom, voltando, por que o Java ele é utilizado hoje em dia, largamente utilizado? Bom, ele tem uma portabilidade, né, uma plataforma independente. Você escreve ele uma vez e executa ele em qualquer plataforma. Ele possui recursos de rede, né, uma extensa biblioteca de rotinas que facilita a operação, com protocolos TCP/IP, HTTP e FTP. Tem uma larga escala de segurança, né? Você pode executar programas via rede com restrições de execução. Ele tem uma síntese similar ao C++. Ele
É fácil na internacionalização, suporta nativamente vários caracteres Unicode. É distribuído com um vasto conjunto de bibliotecas. Possui facilidades para a criação de programas distribuídos multitarefas. Deslocação de memória automática por processo de coletor. Carga dinâmica de código. E o Java é a base praticamente para todos os tipos de aplicações em rede. É o padrão global para o desenvolvimento e distribuição de aplicações móveis. No caso, jogos, conteúdos baseados na web, softwares corporativos. Com mais de 9 milhões de desenvolvedores em todo o mundo, o Java permite que você desenvolva, implante e use aplicações e serviços estimulantes. Bom, e para finalizar, né, mais uma característica ainda da linguagem Java. Ela é utilizada em 1,1 bilhão de desktops no mundo. 930 milhões de downloads do Java Runtime Environment são feitos a cada ano. 3 bilhões de telefones celulares executam Java. Telefones Java são lançados a cada ano em um número 31 vezes maior que a Apple e o Android. E 100% dos Blu-ray players executam Javas. Então, tá aí basicamente porque nós escolhemos a linguagem, dentre várias linguagens de programação, a linguagem Java. Bom, nossas referências são baseadas especificamente na enciclopédia online Wikipedia, né? A maioria do conteúdo que utilizamos no desenvolvimento desse seminário foi pego justamente na Wikipedia, né? Então, a pesquisa foi realizada pelo nosso colega Júlio Macedo. A edição de vídeo foi realizada pelo nosso colega Gabriel Rício. E essa maravilhosa narração foi executada por Jim Indy, né? Pessoa que vos fala. Então, quero agradecer a todos, né? Qualquer dúvida, podem nos consultar no Facebook, né? Nós temos um grupo em que alguns membros da turma participam no Facebook, né? Basta digitar lá, após o endereço Facebook, digitar a palavra groups/CC-UNEB, que seria Ciência da Computação UNEB. Então, muito obrigado, gente. Foi ótimo estar com vocês e vou dizer a vocês, foi trabalhoso. Fazer esse vídeo foi bem trabalhoso, apresentar esse seminário também foi bastante gratificante. Obrigado.